Enquanto Ana orava por Samuel, enquanto Ana orava pelo nascimento de um milagre, Deus fazia nascer uma nova Ana. Durante todo aquele processo em que ela passou por dificuldades, por constrangimento, por provocação de Penina, por um mal entendimento no próprio templo ali com Eli, durante aquele tempo todo em que ela mal conseguia comer, a palavra diz que ela mal conseguia desfrutar da porção que ela tinha, não era só Samuel que estava nascendo, Deus estava gerando uma nova Ana, que não ia chorar com qualquer provocação. Deus estava gerando uma nova Ana, que não ia viver a vida dependendo de uma resposta, mas ia aprender a desfrutar da bênção que o Senhor dava a cada dia. Tinha uma nova Ana nascendo na espera de Samuel, e eu e você estamos sendo moldados enquanto esperamos algo novo de Deus, estamos sendo moldados enquanto oramos por uma nova estação. Deus não está só gerando o que nós estamos pedindo, Ele está nos gerando melhores nele, aleluia. E nós podemos ver isso no Cântico de Ana, o capítulo 2, nesses dias eu estava lendo o capítulo 2 de 1 Samuel, e o Senhor me chamou a atenção, como é poderoso esse cântico. Uma mulher que começa sendo apresentada na Bíblia, como uma mulher estéril, como uma mulher que cedia às provocações, uma mulher que emocionalmente talvez era instável, uma mulher que não era bem compreendida pelo seu próprio esposo, uma mulher que não foi compreendida pelo sacerdote. Quando você começa a ler 1 Samuel, talvez você sente pena de Ana, você fala, nossa, tadinha dessa mulher, é tão sofrida, tão aquilo outro, mas quando você lê um capítulo depois, você vê que é uma mulher que conhece a Deus, que é uma mulher que tem um discernimento do propósito de Deus, que é uma mulher que começa a falar sobre o futuro, que é uma mulher que venceu as amarguras, que venceu as provocações, é uma mulher que está firmada na rocha. Fala comigo, me espere um capítulo adiante. Fala de novo aí, me espere um capítulo adiante. Deus tem uma nova página para mim. Levanta a sua mão e diz, Deus tem um novo capítulo para mim, aleluia. Ela começa dizendo, capítulo 2, verso 1, então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor. Ela volta ao templo. Se você ler o capítulo 1, você vê que a oração dela foi simples, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver a ele, eu vou te devolver ele. Ela chorava, e quando ela volta naquele mesmo lugar, a primeira frase que ela diz é, o meu coração se regozija no Senhor. Ela não diz, o meu coração se regozija em Samuel. Ela não diz, o meu coração se regozija porque Penina foi humilhada, foi envergonhada. Ela não diz, o meu coração se regozija porque aqueles que zombavam de mim hoje estão envergonhados. Não, a primeira coisa que ela diz é, o meu coração aprendeu a se alegrar no Senhor. Antes de Samuel, antes da dupla honra, antes de qualquer outra coisa, ao longo desses anos e dessa espera, Ele me ensinou a me alegrar nele. Ele me ensinou a me alegrar nele. Antes de Ana se alegrar em Samuel, ela precisou aprender a se alegrar no Senhor. E a última vez que ela tinha ido ao templo, ela começou a trilhar essa lição, porque a palavra diz que ela mal comia o que tinha. Mas da última vez que ela foi ao templo, depois que ela orou, depois que ela se humilhou diante do Senhor, ela não saiu dali grávida, ela não saiu dali com Samuel, mas a palavra diz que o seu semblante já não era mais triste. Por quê? Porque ela aprendeu a se alegrar no Senhor. Talvez você não tenha um motivo que queria para se alegrar nessa noite, mas você tem o Senhor para se alegrar nessa noite, que é a verdadeira fonte de toda alegria, é a verdadeira fonte de toda paz. Você que nos acompanha na transmissão aí na sua casa, nós temos o Senhor. Alegrem-se sempre, outra vez vos digo, alegrem-se sempre no Senhor. É a primeira coisa que ela fala.
quando ela entra no templo, eu aprendi que Ele é a minha maior alegria. E na sequência do verso 1 ela diz: a minha força está exaltada no Senhor. O profeta Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Ana teve que esperar, Ana teve que passar por situações difíceis. Se ela não tivesse o Senhor, a sua força na verdade só estaria sendo abalada. Mas a palavra diz, ela nos diz aqui: a minha força foi exaltada no Senhor. Eu fui fortalecida na espera, eu fui fortalecida na palavra, eu fui fortalecida quando as situações diziam não, mas eu tinha uma palavra de Deus sobre mim. Deus falou através de Eli que Samuel viria, e eu me agarrei àquela palavra, eu esperei naquela palavra. Eu imagino que ela ouvia a história de Sara, antes mesmo de ter uma palavra específica de Eli para ela, ela já tinha um exemplo, o modelo de Sara, e ela se apegava àquilo, ela se apegava falando: Senhor, o Senhor já fez uma vez, Tu és o mesmo Deus, a Tua palavra me ensina que Abraão e Sara viveram aquilo porque tiveram fé. Eu não tenho nada além disso, mas fé eu tenho no Senhor. Nós precisamos aprender como essa mulher. Às vezes a gente fica procurando uma palavra específica. Mas Eli não falou nada para mim. Mas ninguém falou nada para mim. Mas Deus já falou através da palavra escrita. Depois Ele pode confirmar através de um irmão, de outra irmã. Mas nós temos a palavra de Deus. A minha força é exaltada no Senhor. Você que está esperando no Senhor, você não vai sair desse contexto enfraquecido. Você vai sair com a sua força exaltada no Senhor. E ela diz ainda na sequência do verso 1: a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Essa mulher que chorava com a provocação, ela aprendeu a ver o inimigo de outra forma, ela aprendeu a ver a ameaça de outra forma. Claro que ela tinha os seus medos, né? Assim como eu e você temos. Mas ela aprendeu a ver não só o inimigo, mas ver a salvação. Quando eu olho só para o inimigo, eu não consigo rir. Quando eu olho só para o inimigo, eu não consigo crer. Mas quando eu creio que o Senhor já tem a salvação, já preparou uma saída, e ela já está revelada em Jesus, eu consigo rir, eu consigo ver até a afronta de uma outra situação. Porque eu já começo a pensar assim: olha, a barra está pesada, eu estou louco para ver como é que Deus vai virar esse jogo, porque eu já me alegro na salvação. Eu tenho convicção que Deus não vai me deixar no opróbrio, Deus não vai me deixar padecer pão, Deus não vai me deixar na miséria, Deus não vai deixar a minha casa na vergonha. Eu tenho certeza da salvação e do livramento, e por isso eu me alegro até diante do inimigo. A palavra diz que Jesus expôs o nosso inimigo ao desprezo. Desprezado não vai ser quem espera no Senhor. Desprezado é todo aquele que se levanta contra a autoridade do Senhor. E ela diz no verso 2: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Você começa a ver Ana se apegando ao Senhor. Ela aprendeu a amar mais a Deus. Se a gente pode resumir esse verso 2, eu diria que o resumo é: não há outro. Senhor, não tem outro. Tu és o amor da minha vida, Tu és a razão da minha existência, Tu és o motivo do meu cântico, Tu és o motivo da minha alegria. Ela começa a falar: nessa espera toda, nessa tribulação, nessa dificuldade, eu aprendi a amar mais ao Senhor, eu aprendi a contemplar mais o Senhor, eu aprendi a ver que Ele é incomparável e insubstituível. Eu te amo, minha rocha. Você pode dizer isso ao Senhor nessa noite:
Diga para Ele: Tu és incomparável, Senhor, Tu és insubstituível para mim, não há outro, Senhor. O dinheiro não se compara, um amor desse mundo não se compara, uma resposta, um milagre, um poder, nada se compara, não há outro além de Ti, meu Deus. Ana tinha sido regenerada, e olha o que diz o verso 3, vamos ler do verso 3 ao 8. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ela está falando, do Senhor são as colunas. Tudo nesse mundo é sustentado, na verdade, é pela palavra do Senhor. E ela fala aqui de altos e baixos. Ela fala não só de altos e baixos, mas de inversão de posições. Ao longo da sua espera e da sua jornada de oração e de perseverança, ela aprendeu que Deus é Deus que vira o jogo. Ela fala, olha, eu vi o fraco ficar forte, e eu vi o que era considerado forte ficar fraco. Eu vi aquele que tinha muito pão, que talvez até esnobava, de repente começar a se alugar, se vender, porque não tem princípio, para ter um pouco de pão. Enquanto isso, aquele que padecia, aquele que tinha fome, talvez por não aceitar o pão de uma forma ilícita, ele foi farto pelo Senhor. Eu vi o Senhor virar jogos, e Ele continua virando jogo. O jogo da sua vida vai virar em nome de Jesus. Ela começa falando no verso 3, não multiplique palavra de orgulho. E aqui eu me lembro de Penina. Ana talvez foi afligida pelo orgulho do outro. E talvez você nessa noite está pensando, né, como vários salmos dizem, Senhor, mas é pela Tua graça, mas eu estou tentando viver de acordo com a Tua palavra, e parece que para mim só piora. Mas para alguém que não tem o zelo de buscar o Senhor, que não te conhece, que te despreza, parece que tudo vai bem, e ele ainda se orgulha nisso. Ana falou, olha, fica tranquila, é Deus que vira o jogo. Ele tira aquele que está no pó, aquele que está no pó, e faz ele assentar. Não é visitar, é assentar, ter o seu lugar entre os príncipes. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. O nosso Deus é o Deus que vira o jogo. Ele é a diferença na nossa partida, Ele é a diferença na nossa vida. Toda coluna no fundo é sustentada pelo Senhor. Se tem uma coluna que não está de acordo com a palavra dEle, Ele sopra e ela desmorona. E Ele coloca um filho e uma filha dEle naquela posição, naquele lugar. Ele é Deus que vira os jogos. Outra coisa que ela aprendeu, ela descreve no final do verso 5, até a estéril tem 7 filhos. Ela era estéril, e se não me engano ela teve 6, foi Samuel e depois mais 5. Ela estava falando, olha, eu conheci o Deus que prometia dar filhos à mulher estéril, e eu me apeguei a essa promessa. Nós falamos um pouco disso no início. Nós precisamos buscar as nossas respostas e as soluções dos problemas, não só no mundo natural, mas nas promessas do Senhor. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso ler a Bíblia,
Eu preciso saber o que Deus diz a respeito de uma situação, para que eu possa, primeiro, buscar andar de acordo com a sua orientação, e segundo, me apegar ao que Ele promete para mim naquela situação. Ela estava dando o seu testemunho num cântico. Quem crê que dias difíceis vão virar cânticos de livramento e de louvor ao Senhor, diga aleluia. Talvez você na sua casa não pôde entrar aqui hoje, por algum motivo, e talvez você se lembra como Ana do dia que você chorou aqui. Meu irmão, quero declarar sobre a sua vida: persevera, continua firme na oração, que logo logo você vai estar aqui como Ana, dando o seu cântico de alegria, de mudança de sorte, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Verso 9, Ele guarda os pés dos seus santos. Olha para os seus pés aí, estende a mão para eles e fala assim: cada passo é guardado pela mão do Todo-Poderoso. Com as suas mãos estendidas diz: eu não vou pisar em nenhuma cilada do maligno. O Senhor aperfeiçoou o meu caminho, Ele endireita a minha vereda, Ele sustenta os meus pés, Ele protege os meus pés até no caminho do vale da sombra da morte. Aleluia. Ela diz: Ele guarda os pés dos seus santos. Porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Aleluia. Irmãos, se a gente lê só o capítulo 1, a gente, embora seja um pedido muito nobre, a gente acha que ela é só uma mãe orando por um filho. Mas você lê o verso 9 e o verso 10, você vê uma mulher que tem o conhecimento do mundo espiritual, que tem o discernimento que existe uma guerra espiritual. Ela tem a visão muito maior do que o mundo que ela vive. Deus está ampliando o nosso discernimento espiritual. Enquanto nós estamos orando, esperando por alguma coisa específica, Ele está ampliando a nossa visão. Ela começa a falar: ora, eu sei que existe uma guerra, eu sei que existe trevas, eu sei que existe morte, e todos aqueles que contendem com o Senhor serão quebrantados. Ele é Deus que troveja e julga até as extremidades da terra. E olha o que ela diz no final do verso 11: dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Não tinha rei. Israel não tinha rei. Não havia rei em Israel até então. Mas Ana começa a cantar sobre rei. Começa a falar sobre algo que nem existia. Aquela mulher foi tão moldada pelo Senhor e teve experiências tão profundas com o Senhor, que ela começou a ter uma sensibilidade profética. Ela começou a ter revelação pelo Senhor do futuro, e Deus está restaurando em nós essa sensibilidade profética, essa atuação profética, essa liberação de palavras sobre reis, sacerdotes, autoridade, em nome de Jesus. Israel até então não tinha rei, e quem foi o homem que ungiu os 2 primeiros reis de Israel? Foi o homem que foi gerado no ventre de Ana, Samuel, que aqui devia ter 3 para 4 anos, porque a palavra diz que ela levou ele quando foi desmamado. E lendo alguns comentários, eu vi que as crianças eram desmamadas de 3 anos para cima naquela época, porque não tinha como guardar o leite de outra forma ali. E ela então começa a falar: o Senhor vai dar força ao rei, vai exaltar o poder do seu ungido. Samuel era uma criança que mal entendia o que Ana estava falando, mas já estava crescendo numa voz profética, já estava sendo envolvida num ambiente profético. Nós somos chamados para trazer esse ambiente profético para a nossa casa. Talvez tenha uma criança na sua casa que não entende o que você está falando, talvez você não entende o que está falando, mas quando está buscando o Senhor, está relacionando com o Senhor, aquela criança começa a crescer naquele ambiente. Talvez não é uma criança de idade, mas é uma criança na fé, um adulto que se converteu agora, ou que vai se converter. Mas quanto mais você se relaciona com Deus, mais aquela pessoa, aquele menino de 3 anos já começa a crescer naquele ambiente, já começa a ser envolvido naquele ambiente.
Samuel mal sabia que a sua própria mãe estava falando do futuro dele ali. E ela fala, no final do verso 10, ele dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Eu creio que ela não foi só até 2 reis à frente. Ungido, a palavra ungido em grego é Christos. Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido. E ela começa a falar de um ungido que teria o seu poder exaltado pelo Senhor. Quando nós vivemos a nossa espera, a nossa vida, buscando como Ana, temos uma intensidade de oração, uma dependência, um quebrantar constante do Senhor, diante do Senhor, mais e mais nós temos a revelação de quem é Jesus. Tudo aponta para Jesus. Essa mulher foi consagrar o seu filho e de repente estava falando do próprio Jesus. E eu vou encerrar no verso 11. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Aleluia. Ana teve o seu processo com Deus, teve a sua vida com Deus, a sua experiência, a sua revelação do Senhor. Através dela, ele gerou Samuel, que era uma resposta de oração dela. Mas aquilo não acabou com Ana, aquilo não acabou ali. A palavra diz que quando eles voltam para casa, a sua casa literal em Ramá, e depois a sua casa eterna, Samuel ficou servindo ao Senhor. Ela fez parte de algo que permanece. Eu não sei quanto a você, mas eu quero fazer parte de algo que permanece. Algo que não vai acabar se o Senhor não voltar, quando eu for encontrar com Ele, mas algo que vai continuar. Quem quer declarar isso sobre a sua descendência, levanta a sua mão agora e fala: Senhor, que a minha casa, os meus filhos permaneçam como Samuel, ficou servindo ao Senhor, quando os pais foram para casa, quando os pais não estavam, ficou servindo ao Senhor, porque Tu és um Deus de um propósito eterno, Tu és o Deus de geração em geração, a geração dos nossos pais, os nossos pais na fé, a nossa geração e também da descendência que o Senhor nos dá. Aleluia!